Ai, gente. Espera só um minuto. Agora sim. Isso agora vai ser um vídeo. E nós... Põe a tremer. Hoje vamos reagir a shorts virais. Respostas geniais de criança. Não quer dizer, não vamos... Não quer dizer, não vamos reagir isso, não. Coisas aleatórias que eu fazia quando eu era criança. Quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, eu tinha acabado de assistir o filme Óbvios Estilos 2. E no filme tem uma cena que eles ficam girando e cantando uma música muito da hora. E mano, quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei viciado nessa cena. Eu ficava assistindo ela em loop o dia inteiro. Mas só ficar assistindo não era o suficiente pra mim. Eu pedi pra minha mãe ir no cinema da minha cidade e pedir pra colocar essa cena no telão. Olha as ideias que eu tinha quando eu era criança. E tanto eu enchi o saco da minha mãe, ela finalmente me levou no cinema pra tentar fazer isso. Mas era óbvio que isso não ia acontecer. Então ela me levou no cinema e eu tenho certeza que ela falou com o moço antes e falou: moço, pelo amor de Deus, fala que não é possível passar essa cena. Então eu cheguei e ela perguntou pro moço se tinha como passar a cena. E ele disse que infelizmente não era possível. Mano, eu fiquei muito triste com isso. Mas olha as ideias que eu tinha na cabeça também quando eu era criança. O dia em que eu acabei com um culto na igreja. Essa história aconteceu quando eu tinha uns... Gente, pelo amor de Deus. Ele não é da vida real? Por que ele traz vídeo de Lego? 3 anos. Eu e minha família ia na igreja. E chegando na igreja, a minha mãe olhou pra mim e falou: Se comporta, não é pra fazer bagunça. Só que eu era uma criança que não parava quieta. A mãe dele parecendo aqueles animais que tá assim. Beleza, começou o culto e todos os meus amigos estavam brincando lá fora da igreja. Então eu peguei e falei pra minha mãe que eu ia tomar água. E eu dei... Eu já sei o que vai acontecer. Eu vou dar uma dica. O carro. fuga nela. Eu cheguei lá fora e fiquei brincando na calçada. Eu tava com meu carrinho na mão. Eu peguei meu carrinho e fiquei girando num poste. Só que do nada, o meu carrinho voou da minha mão e caiu na rua. E bem na hora passou um carro e amassou o meu carrinho. Mano, nessa hora, eu dei um grito: não! E entrei dentro da igreja e gritei: o meu carrinho morreu! E comecei a chorar muito alto. Nessa hora, todo mundo olhou pra trás. Até o pastor parou de falar. E minha mãe ficou morrendo de vergonha. Mas eu não tenho culpa, eu era só uma criança. O dia em que eu e minha irmã saímos na porrada. Essa história aconteceu quando eu tinha 8 anos. E quando eu era criança, eu e minha irmã se odiavam. A gente brigava o dia inteiro, a gente era tipo arqui-inimigo. E teve um dia que eu tava jogando videogame de boa, e minha irmã simplesmente chegou na sala e mudou de canal. Mano, eu fiquei muito bravo. Então eu levantei, peguei o controle da mão dela e voltei pro canal do videogame. Ela começou a gritar comigo, falando que agora ela que ia assistir TV. E pegou o controle da minha mãe e mudou o canal de novo. Mano, toda vez ela fazia isso, eu não aguentava mais. Eu nem pensei 2 vezes. Eu parti pra cima dela. Gente, meu celular tá quase descarregando, mas vai ter uma parte 2. Fiquem tranquilos. Eu saí na porrada no meio da sala. Era soco, era chute, era puxão de cabelo, arranhão. Parecia um UFC. Até que minha mãe chegou em casa e bateu em nós dois. E pra piorar, a gente ainda ficou de castigo. Só quem tem irmão vai entender como que é esse sentimento. O dia em que minha mãe me levou na delegacia pra ser preso. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 6 anos. Eu tava lá na escola e era dia do brinquedo. Então eu levei o meu Relâmpago McQueen pra escola. E do nada o meu amigo apareceu com um carrinho muito bonito. E pois é, amigos, eu como uma criança burra senti inveja do meu amigo. E quando chegou a hora de ir embora, eu peguei o carrinho dele escondido e coloquei na minha bolsa. Chegando em casa eu tava muito feliz brincando com o meu carrinho novo. E minha mãe chegou na sala e perguntou: de quem que é esse carrinho? Daí eu peguei pra ela e falei que era meu. Mas eu tenho um sério problema que eu não sei mentir. E na hora ela já percebeu que eu tava mentindo. Então ela falou: certeza que você não vai falar de onde você pegou esse carrinho? Eu falei que eu tinha ganhado. Então ela me pegou e colocou dentro do carro. E começou a me levar pra algum lugar. Eu não aguentei a pressão e confessei que eu tinha roubado o carrinho do meu amigo. Daí quando eu olho pra fora do carro, a gente tava na frente da delegacia. Ela olhou pra mim e falou: desce do carro agora. Mano, eu entrei em choque. Eu comecei a chorar pedindo desculpa: mãe, por favor, nunca mais vou roubar. Ela começou a falar pra me descer porque ela não criou filho ladrão. Mano, eu fiquei em choque. Essa com certeza foi a maior lição que eu já tomei na minha vida. Teve uma vez que quando eu era criança, eu tava assistindo o Clarence Otimista e tava passando um episódio onde ele cria o dinheiro do Clarence e todo mundo da escola começou... Nossa, o diário do Clarencio. Eu não tô brava não, é porque... eu só não ligo pra esse tipo de coisa agora. usou o dinheiro que ele criou e ele fica rico. E eu, como era uma criança burra, pensei: por que não criar o meu próprio dinheiro? Mas aí ele foi burro mesmo.
Foi exatamente isso que eu fiz, eu criei o dinheiro do Yohanan. Eu peguei um monte de papel e desenhei umas notas de 100 e levei pra escola. No começo tava todo mundo gostando, porque era dinheiro de graça. Até que eu fui chamado pra diretoria porque estavam querendo comprar coisa na cantina com o dinheiro que eu inventei, mano. Pô, mano, eu não tinha culpa, eu só era uma criança muito criativa. O dia em que eu quase morri numa festa de aniversário. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. E eu fui convidado pra uma festa de criança. E chegando lá, tinha uma cama elástica. E aí que tá o problema. Quando eu fui brincar na cama elástica, tinha um moleque de 15 anos pulando lá. E mano, eu era muito pequeno. E o moleque era gigante. Então eu comecei a pular, só que ele tava pulando muito alto. E sabe quando alguém pula perto de você na cama elástica e você pega impulso e vai muito alto? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Ele deu um pulão do meu lado e eu fui muito alto. Só que quando eu fui cair, eu caí de cabeça no ferro em volta da cama elástica. E mano, eu não lembro bem o que aconteceu. Mas eu só sei que abriu um buraco na minha cabeça e sangrou muito. E tiveram que me levar correndo pro hospital, porque acharam que eu ia morrer, mano. E o pior é que depois eu falei pros meus pais sobre o moleque e ninguém sabe quem é esse moleque até hoje, mano. Será que foi uma alucinação na minha cabeça? Ah, não. Gente, eu vou parar a live aqui por causa do negócio. Quer dizer, não é live não, é só um vídeo, mas tá. Eu era muito fã do Resident Evil. E quando eu fiz 12 anos, os meus pais me perguntaram o que eu queria de aniversário. E eu disse que eu queria conhecer o Resident. Então eles me falaram pra mim descobrir onde ele morava. Eu assisti vídeo por vídeo do canal dele. Olhei todas as fotos do Instagram dele e descobri onde ele morava. Mano, olha a mensagem que eu mandei pra ele antes de ir. Oi, eu sou Yohanan, um fã seu há muito tempo. E eu gostaria de ir na sua casa, mas eu não sei direito onde você mora. Obviamente ele não me respondeu, mas eu fui mesmo assim. E era óbvio que ninguém ia me atender. E eu fiquei muito triste. E eu saí de um fã para um rei. E eu achei o comentário que eu fiz depois daquele dia. E mano, olha isso aqui. Cara, eu era seu fã, mas me decepcionei porque fiz 12 anos no dia 7 do mês. E o meu pedido foi ir na sua casa. Meu sonho era te ver, mas pelo jeito perdi meu tempo. Mano, olha que absurdo. Eu era uma criança muito idiota. Na época eu fiquei muito triste, mas hoje eu olho e vejo que eu que tava errado. Mas o que me deixa realmente triste é você assistir esse vídeo e não se inscrever no canal. O dia em que eu quase morri afogado num parque aquático. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. E meu pai ia me levar num parque aquático aqui perto. Cara, como é que alguém vai se afogar em um parque? Da minha cidade. E na minha cabeça ia ser um parque aquático gigante, com vários toboáguas, com várias piscinas gigantes. Eu jurava que ia ser assim. Então por que tu pensou? Mas quando a gente chegou lá, o lugar tava caindo aos pedaços. Os brinquedos eram velhos. As piscinas pareciam que era um mar cheio de xixi. Mano, era muito estranho. Aquela era um bacon. Lá tinha um tobogã. E era aqueles tobogã com... Não, quer dizer um bacon, um noob. E quando eu subi na boia pra descer, a boia aquela era um noob feito de Lego. já tava meio murcha. Só aí eu já fiquei em choque. E quando eu fui descer o salva-vidas, ele foi me dar um impulso. Só que quando ele me deu um impulso, foi tão forte que eu literalmente saí do chão. Eu fiquei literalmente voando, mano. E aí do nada eu voltei pro chão, só que eu não voltei normal. Eu voltei capotando tudo. E quando eu cheguei na água, eu afundei, mano. Eu fiquei tão tonto que eu fiquei lá embaixo da água. Mano, quase... Ele sabia nadar, mas ele não ia nadar. Porque ele tava tonto. Quase que eu morro de queda e afogado ao mesmo tempo. Teve uma vez que quando eu era criança, eu tava brincando na rua da casa do meu amigo e a gente começou a ouvir um barulho de música alta e a gente foi ver de onde que tava vindo. Quando a gente chegou no local, a gente viu que era uma casa que tava tendo um aniversário. E aí, meu amigo teve a brilhante ideia de entrar nesse aniversário sem ser convidado. Era uma... Minha nossa, tu é o quê? Tu é o quê? Pelo amor de Deus, eu sou teu fã, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por que tu foi fazer isso? O seu amigo. Você não podia só literalmente ir embora e brincar mais uma vez? O aniversário do moleque da nossa cidade, então ninguém percebeu que a gente tava lá. A gente comeu bolo, comeu salgadinho, tomou refrigerante. A gente até tirou foto com o aniversariante. Só que a gente percebeu que uns adultos, que provavelmente eram os pais desse moleque, começaram a olhar um pouquinho estranho pra gente. E pra gente não se ferrar, a gente só pegou e saiu de fininho como se nada tivesse acontecido. E por incrível que pareça, não aconteceu nada, mano. A gente conseguiu sair no lucro. Eu sei, isso pode ter sido até um pouquinho errado, mas eu não tive culpa, mano. Eu era só uma criança. O dia em que minha mãe achou que eu tinha morrido. Essa história aconteceu quando eu tinha 8 anos. E minha mãe e minha irmã iam sair de casa por um tempinho. Então eu iria ficar em casa. Eu achei que era a tia, mas a irmã dele. Casa sozinha. E beleza, elas saíram, eu tranquei a porta, só que eu acabei deitando na sala e acabei de... Ai, detalhe, eu morava em um apartamento. E aí minha mãe e minha irmã voltaram e começaram a tentar entrar em casa. E a porta não abria de jeito nenhum. A minha irmã começou a ficar desesperada, achando que tinha acontecido alguma coisa comigo. E eu lá, tranquilão. Até que o vizinho ouviu elas batendo na porta e foi tentar ajudar. Ele falou que teria que ligar pra polícia pra eles conseguirem abrir a porta. E aí minha mãe falou: abrir a porta? Deixa comigo. E foi uma bicuda na porta que arrombou a porta.
porta. E eles conseguiram entrar. Quando eles entraram, eu tava lá, bonitinho, dormindo no sofá. Que moleque desgraçado, eu achei que você tinha morrido. A minha mãe arrombou a porta de casa achando que eu tinha morrido. E eu simplesmente tava dormindo. Gente, esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. E tchau. A parte 2 tá já saindo.